Para mais uma live aqui do Café com Palavras. Todas as quintas-feiras, eu e Gisele estamos aqui para trazer dicas, insights do mundo do mercado editorial para que você possa entender e se tornar escritor da sua própria história. E no tema da live dessa semana do Café com Palavras, a gente vai trazer um assunto de certa forma polêmico, que a gente comentou, trouxe na live que a gente faz todas as quartas-feiras lá na Rede Vizinha. E a gente traz hoje um tema bem legal. Como a inteligência artificial está mudando os direitos autorais e o futuro da escrita. São 5 perguntas que a nossa audiência, que os nossos escritores, os nossos mentorados fizeram nas últimas semanas para a gente. E o que nos motivou a trazer e apresentar para você por que IA e por que a questão dos direitos de propriedade intelectual, direitos autorais. Vou chamar a Gisele aqui para a gente poder começar essa live, porque ela está bem polêmica e ela traz assuntos muito importantes para você que está iniciando na jornada da escrita, você que está aí como escritor. São tópicos importantes para que você entenda o que está acontecendo em relação a projetos de lei, tanto nível Brasil quanto nível mundial. Chamar a Gisele aqui rapidinho. Essas questões que são muito importantes, tá, pessoal? E aí a gente vai trazer principalmente a questão de um projeto de lei que já está tramitando na Câmara dos Deputados desde o ano de 2023 e que mostra que nós, da editora NPE, estamos no caminho certo. Vamos falar talvez um pouquinho da Lei 9610 de 1998. Então, sem mais delongas, bom dia, Gisele, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, pessoal. É uma honra sempre estar aqui com vocês e hoje com polêmicas, né? A gente já postou há umas semanas atrás um Reels falando sobre o uso de inteligência artificial, né? Se realmente vale a pena de verdade usar inteligência artificial, bem tratando dessa situação que nós vamos falar hoje, que é a inteligência artificial e direitos autorais, né? Muito importante essa questão, né, para os escritores que estão começando, os nossos escritores, mentorados que acompanham a gente aqui nos conteúdos, entenderem o que está acontecendo no dia a dia, no mundo hoje, em relação à propriedade intelectual, direitos autorais e inteligência artificial, né, Gisele? E para começar, eu queria que você já falasse, né, a primeira pergunta é: o que é o projeto de lei 2338 de 2023? Então, pessoal, esse é um projeto de lei que está tramitando dentro da Câmara de Deputados, que está tentando, que visa regulamentar de que forma as produções feitas com inteligência artificial vão ser reconhecidas, com inteligência artificial usando como matéria-prima para a produção de livros, e a proteção dos direitos autorais de quem tem a sua obra utilizada por essas inteligências artificiais para gerar outras obras, né? Bem rapidamente, para você entender como é que funciona a geração de conteúdo através de redes sociais, através da inteligência artificial. Você escreve lá o comando da inteligência artificial que você preferir, tem várias hoje no mercado, não vamos entrar nos nomes para não... porque a gente não está sendo pago por nenhuma delas também, né? Então não vamos gerar... como é que chama? Marketing gratuito para elas. Então, assim, você vai lá, você digita um comando, essa inteligência artificial busca dentro do seu banco de dados, dentro do banco de dados disponível na internet, o conteúdo que tem a ver com aquilo que você solicitou, e ela produz, então, um texto que muitas vezes é um resumo, é um compilado de várias partes, de várias pessoas que já escreveram, de vários conteúdos gerados que estão disponíveis ou que elas têm dentro do seu banco de dados, e é aí que mora a polêmica, tá? Então, que eu já vou explicar, a gente vai explicar numa pergunta um pouco mais para frente. A polêmica mora no banco de dados, tá, pessoal? Para vocês entenderem bem. Então, a partir desse conteúdo que elas têm dentro do seu banco de dados, ela gera, então, um novo texto. Mas pense o seguinte: muitas vezes ela está compilando, ela está copiando textos de outras pessoas, conteúdo de outras pessoas. Então, esse projeto de lei que tramita dentro da Câmara de Deputados do Brasil, é uma lei brasileira, é um projeto de lei brasileiro,
ele está tentando trazer como é que vai se regulamentar o uso da inteligência artificial e de que forma os direitos autorais das pessoas que já produziram esses conteúdos serão protegidos e de que forma essas pessoas serão recompensadas pelo uso das suas obras, né? Resumindo, então, a Lei 2.338 de 2003, né, aliás, projeto de lei, está tramitando na Câmara dos Deputados, ele vai tratar dessa proteção da propriedade intelectual das obras que já foram produzidas no passado e que hoje estão sendo utilizadas pela base de dados das inteligências artificiais, trazendo essa proteção, né? A gente até, ontem você comentou na live de que uma cantora nos Estados Unidos que faleceu recentemente deixou um testamento dizendo que ela não queria que fosse utilizado as composições, a imagem, o áudio, as canções delas na inteligência artificial. Basicamente, esse projeto de lei ele vem para proteger essas questões de pessoas que não gostariam de que as suas obras literárias, seu conteúdo artístico esteja nas bases da inteligência artificial e, caso queiram, né, que exista alguma proteção desses direitos autorais. E aí, um passo além, já que a coisa já aconteceu e não existia essa proteção, está sendo tramitando esse projeto de lei, de alguma forma, as plataformas que utilizam essa propriedade intelectual remunerem os autores, compositores e escritores, né, Gisele? Isso aí. E aí a gente vai para a segunda pergunta da live, que é: por que os direitos autorais são importantes na era da inteligência artificial? Então, aí a gente entra exatamente nisso que tu acabaste de falar. As leis, eu vou falar da questão do Brasil, porque cada país tem a sua lei, é uma questão diferente na questão de direitos autorais. Então, vamos nos basear na lei brasileira, que hoje é uma das que mais protege os escritores, é uma das que mais protege os produtores de cultura, os produtores de conteúdo no mundo, tá? Tanto é que ela é base, às vezes, até para a produção de leis de proteção de direitos autorais em outros países. O que acontece nessa questão dos direitos autorais? Por que é tão importante a gente pensar em direitos autorais dentro dessa era de inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, ela precisa de um banco de dados. E esse banco de dados, ele está sendo alimentado, ele é alimentado com as obras que já tem disponíveis. Só que, algumas vezes, e é uma polêmica, eu já vou até adiantar uma pergunta um pouco mais para frente ali, da questão da posição das empresas de tecnologia sobre o uso dessas obras dentro da inteligência artificial. Algumas empresas compraram porque o entendimento de onde é a base dessas empresas, que é nos Estados Unidos, ela tem um entendimento que se você está usando uma obra para um bem comum, ela é considerada uso justo, né? Não é o entendimento da nossa lei brasileira, tá, pessoal? O entendimento da nossa lei brasileira se não houver uma autorização clara do escritor, uma autorização clara da pessoa que produziu que teve a produção intelectual desta obra, a sua reprodução ela é proibida. Ela é permitida para o seu uso pessoal. Então, você comprar o seu livro, você ter o seu livro em casa, você você comprar a sua música, você ouvir ela em casa, é um uso pessoal. Então, ela é autorizada para uso pessoal, mas ela não é autorizada para uso comercial. Então, a gente para pensar o quê? A partir do momento que você tem o uso da inteligência artificial e você tem assinaturas pela lei brasileira, o correto seria que essas pessoas que tiveram as suas obras, indiferente se seja livro, se seja música, se seja reportagens, as pessoas que produziram intelectualmente essa obra que é utilizada como base na inteligência artificial, elas deveriam sim ser remuneradas pelo uso da sua propriedade intelectual. Quando a gente fala do uso comum, como fala, que é o que eles falam nos Estados Unidos, o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa, principalmente pela Associação Dinamarquesa de Direitos Autorais. Eles conseguiram fazer uma vasta pesquisa para entender de onde vieram os dados, de onde vieram a alimentação desse banco de dados. Então, eles conseguiram entender que houve banco de dados de material pirateado, eles conseguiram entender que
Foram comprados, por exemplo, exemplares de livros e foram escaneados sem autorização dos autores. Então, aí a justificativa foi: eu compro o livro, eu faço o que eu quiser com o livro. Só que no final das contas, esse material ele está sendo usado hoje de forma comercial. Por quê? Porque não é uma plataforma livre. É uma plataforma que se cobra uma mensalidade. Então, os donos dessas plataformas, não estou aqui querendo gerar polêmica, mas já gerando, os donos dessas plataformas, eles estão lucrando com propriedades intelectuais de outras pessoas, porque essas propriedades intelectuais alimentam os seus bancos de dados que favorecem a geração de conteúdo para outras pessoas. Fora o risco de, se você estiver usando um livro totalmente, vou falar de livro que é a nossa realidade, um livro gerado completamente por inteligência artificial, você corre um sério risco da inteligência artificial estar compilando, copiando trechos da obra de outras pessoas para dentro da sua obra. Ou pior, dependendo do assunto que você estiver fazendo, ela pegar, vamos dizer assim, que você está escrevendo um livro sobre empreendedorismo, né? E ela pegar um livro de ficção e usar como base, e ela trazer inverdades para dentro do seu material. Então, assim, às vezes você pode estar, assim, tendo um conteúdo bem legal, bem bacana, ou às vezes você pode ter um conteúdo que a gente chama de alucinação da inteligência artificial. Então, assim, não é 100% confiável, não é 100% fiel. Mas a questão mesmo dessa parte dos direitos autorais é justamente a alimentação dessa base de dados sem o reconhecimento e a remuneração de quem criou essa informação que está sendo usada como referência, vamos dizer assim. Resumindo toda essa questão, então você acabou respondendo as duas próximas perguntas, digamos assim, mas a questão dos direitos autorais, por que os direitos autorais são importantes? É justamente por conta dessa proteção dos teus dados. Quando você tem uma obra registrada, tendo o direito autoral registrado de acordo com a Lei 9610 de 1998, aqui, uma lei que é brasileira, né? O uso indevido faz com que você, a pessoa que está usando indevidamente uma obra que não é dela, tem punição, tem retratação pública, até mesmo trabalhar com a questão extrajudicial, que é a questão de, tipo, pagar pelos royalties dessas obras, né? E o projeto de lei, não é uma lei ainda, né? 2338 de 2023, ele vai tratar como proteger, como remunerar e como vai se tratar essa propriedade intelectual, esse direito autoral, né, que rege na legislação brasileira e não no mundo, de maneira justa, digamos assim, com uma remuneração, com uma forma de proteger o compositor, o autor, o responsável pela produção desse conteúdo cultural, digamos assim, né? E aí a gente entra nessa questão de que a legislação brasileira tem, através da Lei 9610 de 1998, ela protege toda essa questão, e a gente tem a contrapartida entrando nessa polêmica de que empresas nos Estados Unidos entendem que o uso consideram justo esse uso de conteúdo e, pior, não requerem uma remuneração. Eu acredito que essa questão do projeto de lei 2.338, ele vem para buscar alternativas e trabalhar essa questão da remuneração. Bom, já que não tem mais volta, já que as bases de dados já utilizaram muitas dessas obras, dessas composições, então que essas empresas paguem ou remunerem de alguma maneira a produção cultural. E aí a gente vai entrar, então, na última pergunta da live, que é justamente essa questão, né? O que vai acontecer se os direitos autorais não forem respeitados, Gisele? Então, a gente entra aqui numa questão cultural bastante importante até, né? Porque se a gente for parar para pensar assim, qual é o estímulo de um escritor, de um leitor? Vou começar pelo leitor. Qual é o estímulo de um leitor hoje acompanhar o trabalho de um escritor? Saber o que esse escritor está produzindo, né? Acompanhar o que esse escritor está produzindo, saber o que ele está fazendo, acompanhar esse dia a dia criativo do escritor e tudo mais. Aí, quando a gente pega o lado do escritor, se ele vê uma inteligência artificial se aproveitando das coisas que ele já criou
para criar coisas novas, né? Para criar coisas diferentes e tudo mais. E às vezes isso, e as pessoas irem publicando e ele vê ele sendo substituído, qual é o ânimo e a inspiração que ele vai ter para continuar produzindo alguma coisa nova, né? Então, existe um risco, não é a tão curto prazo assim, mas é um risco um pouco a médio e longo prazo, de que as pessoas não se sintam mais inspiradas para estimular sua criatividade, a menos que elas queiram lutar contra o sistema, né? Mas se não, o que elas vão criar? E se as pessoas não criarem coisas novas partindo da sua mente, como é que essas inteligências artificiais vão continuar sendo alimentadas, né? Porque, afinal de contas, o banco de dados precisa ser constantemente alimentado, porque essa é uma tecnologia que ela precisa constantemente avançar. Se a gente só ficar retroalimentando com o que já existe, vai chegar numa hora que ela também vai estagnar. Então, se não houver criações novas, nem a inteligência artificial consegue avançar. Mas vamos deixar claro, a gente não é totalmente contra inteligência artificial, a gente também não está morando numa caverna, né, pessoal? Então, a gente é muito a favor de usar a inteligência artificial como mais uma fonte de inspiração. A gente sempre fala isso com o pessoal, conversa isso com os escritores, com quem a gente vai tratando, as pessoas que vêm nos procurar. Quando a pergunta é, eu posso usar a inteligência artificial para escrever o meu livro? A nossa resposta é sim, em partes. Né? Então, usar a inteligência artificial como mais uma fonte de inspiração. Você quer escrever alguma coisa um pouco mais técnica e você quer saber o que as pessoas estão procurando sobre aquele assunto para você desenvolver, procurando, para daí, então, fora da inteligência artificial, você desenvolver o assunto. Beleza. Você está usando isso como mais uma fonte de inspiração, uma fonte de captação de estratégias. Beleza? Agora, a criação do conteúdo é sua. Deve ser sua, deve ter a sua cara, deve ter o seu feeling, a sua personalidade para que as pessoas cheguem e consigam olhar aquele livro, ler aquele livro e dizer assim, ó, pô, esse livro aqui eu tenho certeza que foi escrito pelo Jefferson. Porque é dessa forma que ele fala na rede social, é dessa forma que ele fala quando ele está palestrando, é dessa forma que ele fala comigo quando a gente está conversando. Então, essa é uma coisa que tem que ser preservada. É a única forma de se preservar, por mais que você treine agentes, que você faça, que você aconteça, a única forma de preservar isso e de ter os seus direitos autorais preservados também é que essa parte da criação seja exclusivamente sua. E assim, pessoal, não se iludam que se vocês colocarem o seu material também e pedir para a inteligência artificial revisar o seu material, se você colocar ela numa inteligência generativa, né, qualquer GPT da vida, indiferente de a qual empresa ele pertença, ele vai pegar o seu material e vai gerar algo novo. Os seus direitos autorais morreram ali, tá? Então é para isso que existem, pessoal, as pessoas, os seres humanos, revisores. Usem, contratem essas pessoas para que elas possam sentar de frente a frente com você e trocar uma ideia com você de dizer assim, ó, olha, fulano, Jefferson, eu li esse trecho aqui do teu livro e eu não consegui entender o que tu estás querendo dizer com isso aqui. O que você está querendo falar com isso? Né? O que tu estás querendo dizer com isso? Que é o papel que a gente faz dentro da nossa equipe de revisão aqui, dentro da editora NPE. É para isso que a gente tem os seres humanos que revisam, para proteger o seu material, para que ele não perca, para que você não perca os direitos autorais. Então, a gente preserva muito a originalidade, a autoralidade, a comunicação do escritor, trazendo isso para as mãos de humanos. Então, por isso que a nossa revisão ela é feita por humanos, para proteger o seu material. Ele vai se manter original até o momento que você fizer o seu lançamento e você distribuir, vender, distribuir, doar, o que você for fazer com os seus livros, né, para proteger isso. Então, assim, ó, por isso que eu falei, a inteligência artificial é bom e é ruim. Tem que ter um peso e uma medida, você tem que tentar encontrar o seu ponto de equilíbrio para o uso dela. Muito bom para inspiração, não é bom para geração do conteúdo do seu livro, tá? Você pode usar, o Jeff vai falar também ali, de você montar talvez um esqueleto do seu livro
usando a inteligência artificial, e a partir dali você sai da inteligência artificial para você desenvolver daí o seu conteúdo, né? É muito importante essa questão, né, de que se os direitos autorais não forem respeitados, acho que a palavra-chave aqui é o desincentivo dos produtores que produzem conteúdos culturais, sejam livros, músicas, filmes. A gente tem um vasto conhecimento de propriedade intelectual que vai se desincentivar, vai haver esse desincentivo das pessoas. Porque hoje você vê a inteligência artificial fazendo avatar do Jefferson, da Gisele, com a voz do Jefferson e da Gisele. Aí o que vai acontecer no futuro, né, médio e longo prazo, digamos aqui? Um mundo artificial. As pessoas vão estar conversando com hologramas, com pessoas, com inteligências artificiais que emulam um Jefferson, emulam uma Gisele, né? Aí aquela questão muito clara aqui, enquanto editora, e respeitando o escritor que passou horas, semanas, meses, muitas vezes escrevendo o seu livro, né, da sua propriedade intelectual, da sua criatividade, desenvolvendo o livro, por que a gente não usa inteligência artificial para revisão e edição textual? Porque a gente respeita e entende que o escritor, você, escritor da sua história, é a pessoa que está escrevendo a sua história, quer transformar, curar vidas, quer deixar um legado, é você escrevendo a sua história. Os pilares da editora NPE falam muito sobre essa questão de você transformar, se autocurar, deixar um legado e trazer o incentivo da leitura do livro físico, pessoal. Sair das telas, fazer com que as novas gerações entendam que existe um mundo fora do online, existe um mundo online. Nós somos a última geração que viveu o mundo offline e online. Quando eu digo mundo offline é o seguinte: quando eu era criança, eu brincava na rua de taco. Eu pegava um pedaço de madeira, mais uma corda, e aí eu via que eu usava a minha criatividade, a minha imaginação e criava um balanço. Hoje a gente não vê mais isso acontecer nas novas gerações. E se essa coisa, se a inteligência artificial for utilizada de maneira indiscriminada, vai haver esse desincentivo, e como muito bem colocado aqui pela Gisele, as pessoas vão parar de fazer produção cultural, vão parar de utilizar a criatividade, e daqui a pouquinho a inteligência artificial também não consegue manter. Obviamente, que muito bem colocado aqui pela Gisele, isso aqui se fala a médio e longo prazo, talvez mais para longo prazo do que para médio prazo. Por quê? Porque existe muito conteúdo utilizado lá, que foi criado ao longo desses últimos séculos pelas pessoas, e que a inteligência artificial vai poder utilizar durante muitos anos pela frente, né? Só que o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2.338 de 2023, ele vem para trazer essa proteção de remunerar de maneira justa as pessoas que já produziram esse conteúdo no passado, e principalmente para incentivar que elas continuem fazendo essa questão da criação, usando a criatividade e imaginação, né, Gisele? Então, assim, muito resumidamente, o que trata, né, tudo que a gente está falando na live de ontem, na live de hoje, é o seguinte, pessoal: você pode utilizar, nós não somos contra o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio para ficar, para melhorar o nosso dia a dia, para deixar o nosso dia a dia muito mais produtivo. E aí a Gisele falou uma coisa que é muito importante, que a gente fala para os nossos escritores: você pode utilizar a inteligência artificial como maneira de buscar informações para que você possa desenvolver o seu conteúdo, o seu livro. Você usa ela como um incentivador, como um facilitador, como uma melhoria da produtividade. Se você está sem ideia, você busca o conteúdo que as pessoas estão buscando na internet, mas a propriedade intelectual, o criativo do texto que vai ser escrito tem que partir daqui, ó. Daqui, e eu digo daqui, do coração. Porque ninguém fala tão melhor quanto você. Nem a inteligência artificial vai substituir o que você vai deixar de legado, o que você vai escrever para transformar e curar vidas. Gisele, eu queria agradecer você por mais uma quinta-feira, né? Esse assunto aqui ele é um assunto denso, é um assunto que vai levar horas, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso. Se você que nos acompanhou ontem na live lá da Rede Vizinha ou assistiu essa live aqui
achar que esse conteúdo é relevante, curta, compartilhe, comente, deixe a sua dúvida aqui que nós vamos responder você e principalmente se inscreva aqui, segue o nosso perfil da editora, porque nós vamos sair trazendo muitos conteúdos legais. Inclusive, agora para o mês de outubro, no dia 2 de outubro, nós vamos estar lançando um projeto muito legal para que você possa se tornar escritor da sua própria história. No dia 2 de outubro, às 7h30 da noite, nós vamos trazer o workshop da escrita, mostrando para você o passo a passo para você planejar o seu livro e, quem sabe, se tornar escritor da sua própria história ainda em 2025. Acompanhe nossas redes sociais. Lembre-se que a editora NPE tem como slogan: nossa história é criar legados. E quando se cria legados, se respeita o conteúdo autoral, se respeita a propriedade intelectual, utilizando a inteligência artificial, sim, mas de maneira sábia e inteligente. Gisele, quer deixar um recado final? Pessoal, agradeço então a disponibilidade de vocês de acompanhar o nosso conteúdo. E se você tem mais dúvidas, não esqueça de deixar aqui no comentário que a gente vai responder para vocês, tanto no perfil do Jefferson quanto no perfil da editora. Você pode deixar os seus comentários, pode deixar suas dúvidas, pode fazer suas perguntas, que a gente vai ter todo o prazer do mundo de buscar as respostas para vocês se a gente não souber responder de imediato. Pessoal, beijos, até mais e esperamos vocês de novo na semana que vem. Mas durante toda a semana podemos responder as dúvidas, podemos abrir caixinhas de perguntas e tudo mais para poder trazer a solução das dúvidas de vocês desse mundo editorial e o mundo da escrita de livros. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima quinta-feira e acompanhem as nossas redes sociais aí, porque a gente está numa mudança geral na editora NPE, vai ter projetos muito legais incentivando você a se tornar escritor da sua própria história. Um grande abraço e até a próxima quinta, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.